Ai, meu Deus do céu, consegui. Eu acho que agora eu consegui. Bora ver, né? Se eu conseguir. Marcar aqui algumas pessoas, ver se eu consigo também. Bom, eu tô desse jeito aqui, gente, que eu vou falar de preconceito, né? Porque, tô voltando, tá? Vou falar tudo de novo e rapidamente, porque minha internet não esteve boa. Para aqueles que estão assustando, eu tô falando de preconceito, tá? Cheguei agora, na verdade cheguei há 1 minuto atrás, né? Mas não deu certo porque a minha internet tá horrível. Então eu voltei. Laércio, José Nascimento, oi. Sérgio Pereira, oi também. Aos demais Facebooks atrelados. Bom, que não parece aqui as visualizações. Bom, gente, eu estava falando sobre o caso MC Gui, tá? Por isso que eu tô dessa forma, porque eu tava falando de preconceito. Só que a minha internet tava cortando toda hora, então eu vou começar aqui de novo, tá? Bem rapidamente, vai ser só um bate-papo mesmo de uns 10 minutos, tá? Eu estive falando que o MC Gui tava na Disney, né? Aquele caso todo que a gente sabe. Que legal, os demais entraram novamente, né? Então, retomando rapidinho. Que o MC Gui tava dentro da Disney, né? Que tava falando, levantou o preconceito da menina, né? Na verdade, não sei bem a intenção do coração dele, se era falar mal da menina ou da roupa da menina, de fato, né? Porque ela estava vestida de book, esse foi o argumento que ele usou, né? Então, aquilo que está inferido na mente do outro, no comportamento do outro, a gente acaba lendo a leitura mesmo corporal do outro, né? A gente não tem certeza mesmo aquilo que o outro se proporciona a fazer, né? Então, eu acredito sim que tenha sido por conta da roupa mesmo da menina e não pelo preconceito. Aí teve um menino lá que escreveu, né? Porque ele é novo, é brincalhão o menino, então eu acredito que ele tenha falado nesse viés mesmo de brincar com a roupa da menina e não de falar a forma com que a menina estava vestida, no sentido de que ela não pudesse se vestir daquela forma, porque, quem sabe, né, a menina estivesse em tratamento de câncer. Então, aí, quando a gente fala de preconceito, a gente cria mais um preconceito, porque o menino escreveu embaixo. Porque a gente acaba não pensando nisso, mas o menino escreveu embaixo assim, basicamente isso. Você não vê que a menina está sem sobrancelha, provavelmente ela esteja em uma quimioterapia, né? Os pais fazendo um esforço para levar a menina, fazendo a menina feliz para ir até a Disney, aquele discurso todo, né? Mas, quando a gente fala também, se posiciona dessa forma, que a pessoa esteja em possível tratamento de quimioterapia, tratamento de câncer, porque a criança não tem a sobrancelha, a gente também cria um preconceito. Então, essa pergunta que eu vou dizer para vocês agora, já que eu tô falando de preconceito, tô me vestindo de forma diferente, porque a gente tem um estereótipo mental dentro da cabeça, a gente tende a estranhar a forma com que o outro se veste diferente, a forma com que o outro se apresenta de forma diferente. Então, isso é preconceito. Então, eu lanço para você uma pergunta. Será que aquela criança que apresentou sem a sobrancelha, será que ela estava realmente em tratamento de câncer? Pelo fato dela estar sem a sobrancelha? Então, é esse julgamento que nós fazemos. Então, se a pessoa não está com a sobrancelha, quer dizer então que a pessoa está em tratamento de câncer, gente? Não necessariamente, tem pessoas que não têm a sobrancelha. Então, assim, são estereótipos que nós criamos, né? Mas, levando em consideração que ele também criou, o menino que respondeu também a postagem, criou um estereótipo em cima do que ele viu, porque a gente, assim, quando a gente fala de estereótipo e preconceito, né? A gente faz um pré-julgamento daquilo que nós achamos, daquilo que nós inferimos no outro. Então, ou seja, o preconceito é isso, é a nossa projeção em cima do outro, né? A gente tem esse pré-conceito. De onde sai esse conceito antecedente? De onde sai esse conceito de que eu já tenho? O conceito de dentro de mim. Então, preconceito nada mais é do que uma projeção. Vou projetar no outro a minha expectativa, vou projetar no outro o meu padrão, o meu modelo, né? As minhas normas, meu conceito de crença. Então, basicamente, o preconceito é isso. E dentro dessa abordagem também, eu trouxe um versículo da Bíblia também que eu achei muito bacana e pertinente estar trazendo para vocês, no sentido de que a Bíblia fala que a língua, e essa é a leitura básica da Bíblia, né? Referente à língua que eu trouxe para vocês, que a língua é a menor
membro do corpo, mas ela é capaz de incendiar um bosque. Ou seja, é aquilo que nós falamos dentro da linguística, né? É o lugar de fala, é falar para quem, falar como, se posicionar como, usar qual meio, né? Os procedimentos para estar se comunicando com o outro. Ou seja, ele falou como? Falou através de um meio virtual e usando o Facebook, o Instagram, que seja. O lugar de fala, é aquilo que ele fala, a posição com que ele fala, a intenção, a emoção que ele incute naquilo que ele fala. Então, isso tudo é o lugar de fala. Então, quando eu trago aqui a língua, no sentido de que fala-se realmente na Bíblia que é o menor membro do corpo, mas é capaz de incendiar o bosque. Ele foi infeliz ao inferir essa ideia, né, de querer brincar com a imagem do outro. Por quê? Porque nós temos um preconceito estabelecido dentro da gente, uma preconcepção, um preconceito, ou seja, aquilo já estabelecido como um conceito dentro da gente. Então, cada um vai fazer a sua leitura. Bom, eu acredito que eles não estivessem falando mal da menina, mas sim alguma coisa de engraçado realmente a roupa dela, porque ela estava vestida de bull, né? Então as pessoas que estão à volta, ela acaba inferindo de formas diferentes. Por quê? Alguns podem ter acreditado, outros não, porque vai da percepção, do preconceito, daquilo que está estabelecido dentro de cada um. Então, possivelmente, posteriormente a essa palavra, a pessoa vai projetar no outro aquilo que acredita, aquilo que crê, né? É a forma com que vê o mundo. Então, essa como se diz, o gatilho do preconceito, né? Ou seja, é a projeção que nós fazemos de nós mesmos no outro, né? E sobre falar mal do outro, é aquilo que eu falo aqui nas minhas lives e falo no meu Facebook, que eu não sou a favor de dar conselho, né? Porque conselho é o quê? Nostalgia. O que pode servir para mim não pode servir para vocês, né? E a gente só tem que fazer o quê? Quando a gente ouvir, né, um conselho, é ouvir como dica, a gente vai inferir, né, as nossas percepções, nossa vivência, né, aquilo que nós acreditamos dentro do que a pessoa está falando, e a gente vai julgar se aquilo é pra gente ou não. Mas então, não tô dando um conselho, tô dando uma dica, na verdade, e vocês vão inferir no que vocês acreditam. Mas a percepção que eu tenho da pessoa falar mal da outra, a pessoa tem que ter muito cuidado realmente, porque isso eu tenho visto no meio profissional, tenho visto isso em meio familiar, na igreja, que seja em outros lugares. As pessoas, ao falarem mal das outras, tá? As pessoas acabam pagando aquilo. Não no sentido, então tudo que a gente faz volta. Eu não acredito em tudo que a gente faz, volta, porque tanta gente que faz tanta coisa e não dá tempo, né, da pessoa responder por aquilo. Então, assim, eu acredito no seguinte, que tudo que você faz, você tem que ter muito cuidado, porque a vida é muito complexa, não é mesmo? Para aqueles que estão chegando agora, eu tô assim por conta eu tô falando de preconceito, né? Tô inferindo uma ideia dos padrões, quebra de padrões, né, daquilo que a gente acredita. Quebrar com aquilo que a gente já tem de preconceito, de conceito concebido dentro da gente, tá? Então, a gente tem que quebrar com esses padrões, tem que quebrar com esse paradigma, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque não é que a gente, retomando, não é que a gente vai pagar o que a gente faz, é porque a vida é muito complexa e a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque a vida, a gente pode lançar uma pedra ali e daqui a pouquinho a gente pode tropeçar nela. Então, o MC Guia foi muito infeliz por conta do lugar de fala, é a forma com que fala, a forma com que aborda, a forma com que se posiciona, a forma com que publicou. Ou seja, ele ganhou uma grande repercussão porque ele foi para a internet também, né? Então, assim, ele foi infeliz em todos os âmbitos. Então, a gente ter cuidado com essa projeção, né? Ao falar mal do outro, a gente tem que ter cuidado com isso, né? E a gente erra por quê? Porque a gente acaba criando os padrões, então a gente tem que ter cuidado com esses padrões, né? E eu tinha falado também que, na verdade, eu tô voltando de novo para uma live, porque minha internet não estava muito boa, então tem coisas que eu esqueci que eu tinha falado, mas agora eu tô voltando de novo a falar. Quem passa perto da gente é o transeunte, gente, ao ponto de vista da terapia, da psicologia, ou seja, você não sabe bem as percepções que o outro tem em cima daquilo, o dia a dia do outro, as emoções, as coisas inferidas, né, dentro da história do outro. Então, o outro é considerado como transeunte, é aquele que está passando. Então, quando você fala mal do outro, você não está falando mal do outro, você está falando mal de você mesmo, porque você está inferindo no outro a percepção de como você vê o mundo no outro, né?
E até mesmo é um mecanismo também de defesa de frustração. Ou seja, se eu estou frustrada, é um exemplo, se eu estou frustrada e a pessoa está progredindo, a pessoa, né, está indo para frente, quer dizer, qual a tendência dessa pessoa mal resolvida, dessa pessoa que não se autoconhece no sentido de perceber que a sua hora vai chegar, que a vida não é uma corrida de 100 metros, que você tem que plantar, uma hora você colhe, né, aquilo que você planta. Ou seja, se é uma pessoa mal resolvida, não consegue fazer essa percepção, né? De que você não pode incutir no outro o preconceito por conta das suas frustrações. Ou seja, se eu estou frustrada, eu não posso ir lá e jogar os meus lixos no outro, né? Que nem, por exemplo, se passa um homossexual e a pessoa bate, a pessoa xinga, ou seja, é a percepção que eu tenho daquilo e eu acabo incutindo no transeunte, naquele que passa e nem me conhece. E eu, de forma agressiva, acabo, como se diz, imprimindo no outro aquele ódio, que na verdade não é o outro que implicou em mim, mas é aquele ódio existente dentro de mim. Ou seja, será que é uma pessoa que não tem coragem de se assumir? Eu tô falando aqui com viés psicológico, tá, gente? Será que é uma pessoa que não tem aquela, como se diz, está dentro do armário, está com vontade de se assumir, tá? E ver aquela pessoa, né, tão liberal, aquela pessoa que conseguiu, né, falar para os pais, é um exemplo disso, e eu acabo atacando aquela pessoa. Então, ou seja, né, é um mecanismo de frustração o preconceito. Ou seja, será que eu estou incutindo no outro a culpa de eu não sair do armário, o outro ter saído? Será que eu estou incutindo no outro a minha percepção de que eu não aceito que um irmão meu, que uma prima minha tenha se assumido gay e eu tenho isso inferido dentro de mim e eu ataco o outro? Ou seja, o preconceito nada mais é aquilo que nós não conseguimos resolver dentro da gente. A gente projeta para o outro, tá? E eu tinha falado também na live anterior, que antes dessa aqui que eu tive que refazer por conta da internet, é o seguinte, às vezes passa uma mulher perto da outra e fala assim: ai amiga, adorei seu vestidinho. Então, ou seja, ela colocou ali no diminutivo, né? Ou seja, de fato aquela pessoa acha aquele vestido muito bonito e ela só falou no diminutivo. Ou quando aquela pessoa vai de frente com essa pessoa e diz que o vestidinho está muito bonito, se da outra parte a pessoa não for bem resolvida, ela vai entender que é uma ofensa, porque a outra falou vestidinho. Já aquelas que são bem resolvidas vai agradecer, vai ver aquilo como um elogio. Então, quer dizer, o preconceito também, ele rompe à medida que nós nos autoconhecemos, né? Então, se eu me conheço, eu, Michele, me autoconheço, então eu sei que eu sou capaz de conquistar aquilo no tempo certo, na hora certa, porque a vida não é uma corrida de 100 metros, eu vou buscar informação, eu vou me preparar, eu vou alcançar aqueles objetivos, né? Eu não vou colocar minha frustração em cima do outro, porque eu me autoconheço, eu sei que eu estou em processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal e profissional, eu sei que eu vou crescer, eu sei que eu vou vencer. Então, o preconceito, ele rompe nessa medida que a gente se autoconhece, né? Da gente pensar mesmo e acreditar que a gente é capaz, né? E as pessoas que estão aqui, se quiser perguntar alguma coisa, tá? Tem o José, tem o Pedro, tem o Laércio, o Júnior. Então é isso, gente. Quando a pessoa auto se conhece, a pessoa vai rompendo com esse preconceito, né? A pessoa vai se sentindo capaz mesmo. Então, as pessoas que sabem mesmo a pessoa que ela é, do que ela é capaz, ela não ataca o outro, né? Ela sabe que ela é forte o suficiente, porque quem investe no preconceito, quem investe em falar mal do outro, se esquece, né? Então, vai gastar o tempo investindo em você, lendo um livro, falando de coisas boas, né? E a gente tem que ter cuidado com a língua, que é o que a gente acabou de falar aqui no discorrer da live, que não necessariamente volta tudo pra gente, porque aquilo que eu falei, que eu já vi várias pessoas e vocês mesmos, né? Que não dá nem tempo da pessoa responder por aquilo, de tudo que ela fez. Mas é a gente lidar com a vida de uma forma complexa. A vida é muito complexa, que a gente pode sim escorregar em alguma dessas pedras que a gente joga no outro, né? Então a gente tem que ter cuidado com a língua, não é mesmo? Tem que ter cuidado com essa projeção. Quando a gente faz uma fofoca também, ou seja, uma forma de preconceito também, é um distanciamento de nós mesmos, ou seja, nós deixamos de olhar pra gente mesmo para falar mal do outro, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que se policiar, porque as redes sociais nada mais é do que isso, querer ver a vida do outro, né? Pré-julgar,
Tanta gente que fala assim, problema de quem se assumiu, né, homossexual, cada um com a sua opção sexual, a gente tem que respeitar. Mas às vezes a pessoa nem é, e às vezes a pessoa tem um jeito, e por N motivos a pessoa já fala, aquele lá é homossexual, aquele lá é assim, assado, então quer dizer, são os preconceitos, né? A gente não quebra com nossos padrões, por quê? Se o outro fala um pouco assim, né, de uma certa forma, o outro então é gay, ou o outro, né? Não, gente, por quê? São N motivos. A pessoa às vezes tem aquela energia, né, sexual a mais, a pessoa tem a energia feminina que nós falamos, que é aquele menino que é criado com vó, com meninas dentro de casa, que não tem referência do pai, e acaba pegando um pouco do jeito da mãe, da avó. Então, assim, cada um com a sua opção sexual. O que eu tô querendo dizer é que a gente imprime no outro aquilo que nós achamos ser, né? E sendo que o outro nem é. Então, a gente tem que ter cuidado. O preconceito está muito ligado com a língua. A gente tem que ter cuidado com a língua. Foi o que eu falei aqui para quem está chegando agora, que na Bíblia tem uma passagem que fala que a língua é o menor membro do corpo, mas ela é capaz de incendiar um bosque, né? O MC Gui, ele foi sim infeliz com o posicionamento dele, são contratos rompidos, né? São pessoas da mídia que estão deixando de lado, a própria família, os amigos, são preços que as pessoas pagam, né? Por inferir no outro que na verdade acredita, ou seja, retomando aqui, nós falamos que o preconceito nada mais é o que? Um mecanismo de projeção. Então a gente projeta no outro aquilo que nós acreditamos como padrão e a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Bom, deixa eu ver quem que tá aqui. Tem alguém que tenha pergunta, gente? Alguém que queira perguntar? Tem outros Facebooks meus aqui também, da página que estão atrelados aqui a essa live, que não acusa aqui pra gente o nível de visualização. Tem alguma pergunta aí, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Eu acabei de sair da live e voltei de novo. Aí eu pensei assim, eu vou aparecer lá de vampira, porque como eu vou falar de preconceito, né? E falar de preconceito é isso, é quebrar, né, com os tabus, os padrões mesmo, e saber respeitar o outro, né? Saber respeitar que dentro daquela pessoa que às vezes a gente está julgando, né, que a gente tende a falar, tem uma pessoa ali dentro, né? Não é só aquela casca, né? São sentimentos, são histórias, então a gente tem que respeitar mesmo, tá bom? E aqueles que quiserem ver mais um pouquinho da live sobre preconceito, dá uma revisadinha aqui que vale a pena, tá bem curtinha, tá bom? Vocês não têm pergunta, não querem perguntar nada? Quero agradecer aqui a Marcela Alves. Ô Marcela, tudo bem? Luiz Antônio, Clint, Valmir, José Elias, o Júnior, José Souza, Mel, Nivaldo, Priscila. Oi Pri, tudo bem, querida? Raimundo, Pastor Pedro, muito meu amigo, Claudeni, Guilherme, José Nascimento, oi José, Laércio e aos demais também dos Facebooks atrelados a essa conta. Gente, passamos um tempinho aqui bem gostoso, bem rapidinho, que agora eu prometi fazer as lives assim bem curtinhas, né? Porque aí é curta e objetiva, a gente vai crescendo junto em graça, em conhecimento e não fica tão extenso, né? Não fica cansativo, não é mesmo? Então tá certo. Já que ninguém quer perguntar nada, então vou encerrar aqui a live, tá bom? Oi Antero, tudo bem, querido? Seja bem-vindo, tá? Então, um beijo, gente. Fica com Deus. Tá? E vamos ter cuidado em julgar as pessoas, né? Em querer inferir no outro aquilo que nós acreditamos como padrão, como estereótipo, né? Vamos ter cuidado com isso. Tá certo? Vamos passar o tempo, como se diz, depositando algo na gente, né? Lendo livro, né? Fazendo uma preparação a mais, acreditando que o outro tem o seu valor, não é mesmo? Não criando estereótipos, tá? Beijo, fiquem com Deus, muito obrigada aí. Beijo.